Olá, gente. A aula agora é sobre Edmund Burke. O Burke, ele não é muito estudado, não é muito conhecido, porque ele tem uma proposta muito diferente do que costuma ser ensinado no ensino médio, em filosofia, sociologia. Mas por que o Burke está aqui? Ele está aqui com essas imagens por alguns motivos muito interessantes. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Essa imagem representa o grupo de pessoas que viviam muito bem na França pré-revolucionária. Então, sabe aquela França que vocês aprendem na aula de história que era cheia de problemas e tinha tantos problemas que culminou numa revolução? Então, o Burke, ele, embora tenha uma origem irlandesa, ele vivia na França, na nobreza. Ele vivia com esse povo aqui, ele vivia muito bem. Ele fazia parte daquele grupo da sociedade que olha assim os problemas e pensa: eu não faço parte desse grupo, onde eu estou aqui está tudo bem, né? Então, talvez não haja necessidade de uma mudança brusca, radical. Estão vendo essa imagem aqui da guilhotina? Então, a Revolução Francesa, ela teve uma construção teórica que vocês já estudaram, já aprenderam como iluminismo. O Burke, ele olha para a França pós-revolução, constrói toda uma crítica a Rousseau, a Locke, fala sobre o comportamento dos revolucionários que saíram guilhotinando todo mundo que pensava diferente, inclusive a dramaturga francesa Olympe de Gouges, quando ela fez a Carta de Declaração dos Direitos das Mulheres, né? Os revolucionários guilhotinaram Olympe de Gouges também. E quando você pensar nessa imagem, você vai pensar na economia liberal, na sociedade de mercado, que é a sociedade capitalista. Porque o liberalismo é um modo de viver o capitalismo, que é orientado pela sociedade de mercado. E aqui nós temos a imagem que representa a justiça. Essas imagens estão aqui por um motivo muito interessante. Para nós entendermos como se posiciona a questão da justiça numa sociedade com profundas desigualdades. Então, o Burke, ele vai defender que as transformações sociais fazem parte das sociedades humanas. Notem que ele inaugura o pensamento conservador no mundo ocidental após a construção de Locke e do Rousseau. Então, ele está olhando para o Locke e para o Rousseau e está fazendo um movimento de crítica. Está propondo uma teoria conservadora. Notem que ele está admitindo que transformações existem nas sociedades humanas. Ele não nega. O conservador não nega a mudança. Ele identifica que as pessoas sentem saudade do passado, né? Essa saudade do passado é o que pode motivar, por exemplo, pessoas no Brasil hoje que sentem saudade da época da ditadura, sentem saudade dos valores morais do patriarcado. Então, são pessoas que se posicionam no Brasil como conservadoras, pessoas saudosistas de uma época em que eu não poderia estar falando sobre política se não fosse para concordar com o governo. Para vocês verem que louco isso, né? Então, ele faz uma crítica ao iluminismo, ao que os teóricos produziram, como Locke e Rousseau, como eu já falei, e ele compara a França com a Inglaterra. Essa comparação é fundamental. Por quê? Ele olha para a Revolução Inglesa e compara com a Revolução Francesa. E fala, veja como na Revolução Inglesa o povo está reivindicando coisas que eles já viviam e foram retiradas. Então a Revolução Inglesa, ela é um movimento de reivindicação por algo que a população já conhecia. Diferente da Revolução Francesa. Ele fala, isso não poderia dar certo. Claro que isso não poderia dar certo. Uma revolução a partir de ideias. Ninguém sabia como seria na prática. Agora, ele vai falar sobre a importância dos partidos políticos para a garantia da impessoalidade nas relações de poder. Gente, olha só. Os partidos políticos, eles existem, no entendimento do Burke, para a garantia da impessoalidade nas relações de poder. Foquem aqui. Um teórico conservador, Burke, defendendo a impessoalidade no que diz respeito à política. Toda vez que você quiser entender o que é política, você pensa assim, ciência política. Política é relação de poder. Ciência estuda, é um estudo das relações de poder.
Então, o Burke, um teórico conservador, ele está dizendo que transformações existem, as pessoas sentem saudade do passado, mas as transformações existem, e ele está dizendo, olha, a impessoalidade na política deve existir. Burke, sendo um teórico conservador, jamais concordaria com uma hipotética interferência de um líder político numa investigação onde há suspeita de crime. Pensa, é um teórico conservador defendendo a impessoalidade na política. Aí você começa a entender por que no Brasil você não pode sair chamando todo mundo de conservador. Porque o conservador, ele admite que mudanças acontecem. E o conservador, ele vai defender também a impessoalidade nas relações políticas. Agora, em relação à economia, o que Burke defende? A economia liberal e a política conservadora. Vamos examinar cada parte? Economia liberal significa o quê? Estado mínimo, beleza? Então, qual é o mínimo que o Estado deveria fazer? Será que o Estado deveria garantir água para a população? Será que o Estado deveria garantir habitação para a população? Qual é o mínimo indispensável para a sobrevivência humana que o Estado deveria garantir? Será que esse mínimo é feito no Brasil? Você tem o mínimo que você precisa para pelo menos estudar? Você tem o mínimo que você precisa para desenvolver um pensamento crítico? Ou você, de repente, é um adolescente que precisa trabalhar e estudar? Então, o Estado faz o mínimo que ele deveria fazer para o seu desenvolvimento? Agora, política conservadora. Política conservadora significa manutenção das tradições. A tese do Burke central é a tese de manutenção das tradições. Vamos trazer para o Brasil. O que significa tradição no Brasil? Patriarcado. Tradição no Brasil é patriarcado. O patriarcado no Brasil, ele traz todas as consequências da escravidão. O patriarcado no Brasil traz todas as consequências da desigualdade de gênero. E o patriarcado no Brasil, ele traz aquela ideia arraigada de que a política tem que ser orientada de acordo com a religião. Agora, pensa comigo. A gente está falando aqui, gente, da época da Revolução Francesa. Então, não era para a gente ter esse tipo de problema no Brasil. Então, manutenção de tradição em Burke é o resgate de uma sociedade como tinha na França, profundamente desigual. Mas como ele era nobre, né, estava aparentemente tudo bem. É o mesmo que você hoje, fazendo uma comparação, olhar para os problemas da sociedade, da sua posição social, que pode ser uma posição muito confortável, sem grandes problemas, e pensar, o Brasil não tem tantos problemas assim, tem uma meia dúzia aí que passa fome, mas isso não é problema meu, é problema do Estado. Eu não tenho nada a ver com isso. Gente, falar sobre Burke é falar sobre a construção do início do pensamento conservador no mundo ocidental. Falar sobre Burke é equivalente a falar sobre a proposta teórica do Locke, a proposta teórica do Rousseau. Vem comigo. Rousseau lança as bases para o que hoje conhecemos como esquerda. Propriedade coletiva e liberdade coletiva. Locke cria a proposta liberal, propriedade privada e liberdade individual. Burke chega depois falando, não é nada disso. O povo é preso ao passado. Eu entendo que mudanças acontecem, mas não pode ser numa revolução, não pode ser uma mudança muito brusca, porque não vai dar certo. E aí ele cria a ideia de manutenção das tradições. O problema é você trazer isso para o Brasil hoje, no século XXI. Você vira em 2020 para o povo e fala, olha só, leva mal não, mas não pode ter uma mudança assim muito radical por causa da tradição. Vamos fazer transformações lentas, graduais, vamos reduzir aos pouquinhos as desigualdades. Só que, de repente, você que está me assistindo, você pode ter pressa em mudanças, você pode precisar de mudanças rápidas. E quando você tem toda uma sociedade que defende uma proposta conservadora de que as transformações existem, mas não podem ser bruscas, eu pergunto para você, que tipo de mudança você precisa? Dependendo do tipo de mudança que você precisa, você tem que ter a reação necessária para que essa mudança aconteça. Então não faz o menor sentido você ser conservador.
Porque se você é conservador, você é contra a proposta revolucionária. E faz revolução quem tem pressa. Né? E essa ideia de vamos esperar que os governos façam, vamos nós assumirmos o protagonismo da vida social, vamos nós fazermos com que as mudanças aconteçam. Porque não serão as pessoas da alta classe da sociedade que vão olhar para a gente e falar, nossa, fulano está com pressa, ele tem muita pressa. Isso não vai acontecer. Então, ser excluído, não ter oportunidades, viver em situação de vulnerabilidade, de precariedade, não ter o que comer e ser conservador é uma contradição teórica e prática. Porque quando você diz que você é conservador, você está voltando na tese de manutenção de tradição. Qual é a tradição no Brasil? Como se funda a sociedade brasileira? Se não é na escravidão, na desigualdade, no genocídio. Aprendemos nessa aula que as transformações sociais fazem parte das sociedades humanas. Aprendemos que a impessoalidade é uma coisa muito importante para Burke no que diz respeito à relação de poder. Aprendemos sobre o conceito de manutenção das tradições, comparando com a realidade brasileira. Tradição no Brasil é patriarcado, sim, é cultura local e está completamente na contramão do que vive o mundo hoje, que é uma perspectiva totalmente nova e multicultural. E, sobretudo, aprendemos que os conservadores, eles admitem transformações que não sejam bruscas. Por outro lado, se você tem pressa em mudanças na sua vida, se você precisa que as coisas aconteçam rápido, não faz sentido você ser conservador. Quem quiser tirar foto do quadro pode ficar à vontade e até a próxima aula.